O diretor da Nova Central de São Paulo, Luiz Antônio Festino, avaliou a atuação do Ministério do Trabalho durante o primeiro mandato do presidente Lula. Para ele, o Ministério está subordinado ao PT e à CUT e não considera a opinião de outras correntes sindicais. Festino, você tem participado em nome da Nova Central, da CNTT, de negociações e conversações dentro do Ministério do Trabalho relativa ao enquadramento sindical. Sempre surge uma nova proposta desse segmento que está no Ministério de mudança dessa legislação e também da estrutura sindical. O que você tem sentido na sua participação nessas reuniões no Ministério do Trabalho? A primeira coisa é que a falta de democracia já da própria presidência da República, quando ele impõe uma política atrelada já a concepções antigas da Central Única dos Trabalhadores, onde no próprio Fórum Nacional do Trabalho, as medidas que eram ditas de consenso nunca foi de consenso de todo o movimento, né? Então, o que vem sendo colocado nessas reuniões que a gente tem participado, que infelizmente é mais uma vez a imposição da política de uma parte só, de um segmento do movimento sindical, que seria a CUT, onde impõe a questões de volta à velha conversa da questão dos ramos, sem uma discussão com as categorias, tenta extinguir categorias, unificar categorias que são diferentes entre si. Então é uma imposição de uma pequena parte sobre a grande parte do movimento sindical, que não é filiada a nenhuma central, onde hoje ainda a gente tem 56% dos sindicatos não são filiados a centrais nenhuma e que tem que ter chamado para uma discussão. E a nova central tem mostrado, junto com as confederações, que tem uma proposta para esse outro segmento, mas com uma discussão muito mais democrática. Agora, o seguinte, nós temos visto durante esse primeiro mandato do presidente Lula exatamente várias tentativas, várias propostas muito fora da realidade do movimento sindical para impor soluções que, no fundo, agradem a CUT. E o que eu entendi da sua colocação é isso, porque a própria CUT criou várias entidades que não são legais do ponto de vista do enquadramento sindical. Eles estariam, então, tentando criar um mecanismo dentro do Estado para absorver essa estrutura que eles já têm fora. Correto. É fortalecer a política da estrutura da CUT, né? Essa política do atrelamento à cúpula da direção, né? Que o sindicato orgânico é um atrelamento à cúpula do sindicato, à direção maior da central. Sindicato orgânico que você fala seria aquele sindicato feito através da cúpula, é o sindicato sem trabalhador. A cúpula decide, forma um departamento e chama de sindicato. Você coloca vários segmentos em um único sindicato. Isso quer dizer médico, engenheiro... Você coloca, seriam os sindicatos orgânicos. O que eles dizem é o seguinte, que você facilita até para o movimento sindical trabalhar. Quando você tem uma gráfica única, você tem uma imprensa única, você tem um sistema de assistência único. Mas na realidade são sindicatos, eles têm políticas diferenciadas, categorias para categoria. Então não dá para aceitar esse tipo e além do mais, sindicalismo, né? Investindo, os sindicatos sempre para defender interesses dos trabalhadores, das categorias. É claro que se ele puder atuar junto com outras instituições para criar mecanismo de serviços para os trabalhadores, isso é outra coisa, isso é uma coisa inclusive secundária na luta sindical, não? Correto. Inclusive as próprias pessoas que estão hoje no Ministério, né, no começo eles colocaram mais os políticos, né? Hoje o Ministério tenta mudar a tática e coloca técnicos do Ministério, funcionários de carreira, para negociar. Só que a política continua sendo a mesma. Mas será que isso não tem a ver com o Vargas, que era o mentor do Ministério, ter ido para o vinagre? Ele foi expulso do PT, saiu do governo e ainda sofre um processo na Justiça? Correto. Tudo a ver, mas não é só ele, né? Além dele, o doutor Siqueira, né? O Siqueirinha, que ele não gosta de ser chamado assim, é o mentor de tudo isso, desde a época das plenárias da CUT, e ele vem no governo por detrás. Quem estava por detrás da proposta do Fórum Nacional, para quem participou das discussões no Fórum, podia ver que o assessor do Berzoini era o Siqueira. Não, o Siqueira era o assessor técnico, inclusive, do Fórum, né? Das propostas. Aí para você ver a relação, né?
que tem tudo a ver que as propostas continuam sendo de um segmento só, o da CUT e do PT, e da questão da política sindical do PT, do Partido dos Trabalhadores, de onde saiu Delúbio, que era tesoureiro da CUT, depois foi ser tesoureiro do PT, mas nesse meio tempo foi também o coordenador do FAT, do CONDEFAT, pela CUT. Então você pode. As pessoas são as mesmas que foram para o governo. O Guchin, né? Marinho, quem passou pelo governo no Ministério do Trabalho, todos esses totalmente atrelados. Né? Então você não tem uma abertura para o movimento sindical que o Lula declarou na primeira reunião que ele fez com os sindicalistas no Hotel Hilton em São Paulo. Ele falou que não, que ele queria ver trabalho dos sindicalistas e que eles seriam ouvidos, né? Mas continuou sendo ouvido somente uma parte. Eu queria agradecer, Festino, a gentileza da sua entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço.